E aí, minha gente, bom dia, paz do Senhor Jesus, mais um dia para a glória de Deus, né? Mais um motivo de alegria, porque nós estamos diante da presença do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele tem cuidado, tem sustentado, né? Tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas. Então, nós temos mais do que milhões de motivos para agradecer a Deus todos os dias. Às vezes, né, a gente não posta um vídeo, isso não significa que não estamos na presença do Senhor. É porque estamos a trabalhar, está a vida corrida, mas Deus está com a gente o tempo todo. É importante que a gente está sendo ministrado pelo próprio Deus, né? E essa palavra já está aqui há alguns dias, né, para eu falar com vocês aqui. Eu estava meditando sobre essa palavra no domingo e eu falei, eu vou deixar na segunda, mas, né, teve imprevisto por causa dos meus trabalhos, mas hoje Deus preparou para que hoje eu entregasse essa palavra, amém? Então vamos ler juntinhos e descobrirmos o que o Espírito Santo vai revelar a nós, a igreja. A palavra do Senhor diz, né, que a gente tem que escutar o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, quando nós temos a palavra do Senhor, a Bíblia, aberta é a boca de Deus e ela está falando conosco. Então, vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos orientar, venha nos revelar, né, o que ele quer falar a respeito dessa palavra que nós vamos ler hoje, que se encontra em Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, versículo 5 em diante, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Quer dizer, esqueceram de levar pão. Esqueceram de levar pão. Presta atenção na palavra. E Jesus disse-lhes, estejam atentos e tenham cuidados do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, eles quem? Os discípulos discutiam entre si, dizendo, por que não trouxemos o pão? Por que não trouxemos o pão? Então eles estavam discutindo ali entre eles, por que eles esqueceram o pão? E Jesus, percebendo isso, chegou e falou, né, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E Jesus, percebendo isso, diz, por que razoais entre vós, homens de pouca fé? Homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido pão, ter esquecido o pão, porque vocês estão, né, tipo, batendo boca, por causa que vocês esqueceram o pão? Então Jesus, vendo eles bater boca, né, percebeu que eles estavam discutindo uma discussão boba, né? Por que esqueceram do pão e tal? Preocupados, ansiosos. Aí Jesus pegou e falou assim, olha aqui, ó, no verso 9, vamos ver o que ele disse. Ó, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Quantos cestos, né? Levantaste nossa linguagem de hoje. E nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderão que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então nesse capítulo 16, essa palavra, Deus, né, Jesus, em pessoa, aqui na terra, com seus discípulos, ele estava alertando os seus discípulos para, né, ter cuidado com os ensinamentos dos fariseus, dos saduceus, para terem cuidado com os ensinamentos deles, porque eles ensinavam e colocava cargas pesadas em cima, né, aquilo que nem eles mesmos cumpriam. Então eles queriam exigir coisas das pessoas, né, a mais, que não estava na palavra, não estava na lei, e nem eles suportariam, né, de carregar aquele peso em cima deles. Então eles queriam exigir isso dos outros. Então Jesus alertou os seus discípulos, cuidado com esses ensinamentos, cuidado. Então, mas o Jesus falou, cuidado com o fermento, porque pode fermentar, pode fazer o quê? Crescer, né? O fermento serve para quê? Para crescer. Então é isso que Jesus estava falando. Jesus alertou. Jesus, vendo a situação dos discípulos, né, que estavam falando
Por que que esqueceram o pão? Sendo que estava com o pão da vida, que Jesus é o pão da vida. Jesus tinha feito multiplicações atrás ali, né, no passado, ali pouquinho antes dessa situação, dessa conversa, desse momento. Jesus já tinha feito 2 milagres a respeito de pães, né? Então Jesus lembrou eles, mas por que é realmente que vocês estão discutindo? Por que vocês estão aí, né, tendo essa situação, sendo que agorinha mesmo eu fiz um milagre ali que sobrou pão, sobrou um monte de cesto de pães, e vocês estão preocupados com isso? Quer dizer, em outras palavras, Jesus estava falando, ó, eu sou a provisão, vocês estão comigo, não se preocupa. Vocês estão comigo, confia. Então Jesus aqui ele estava falando, ó, o ensinamento dele era sobre fé, sobre confiança e sobre ensino. Jesus estava ensinando tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia. Nós precisamos de fé. Em primeiro lugar, fé. Em quem? Em Jesus. Pessoa certa. Jesus Cristo de Nazaré. É nesse que você tem que ter fé. É nesse que você tem que ter confiança. Ele estava ensinando. Quando vocês estão comigo, vocês não precisam se preocupar. Confia, descansa. É isso que Deus está passando nessa palavra. E ele ensinou sobre fé, sobre confiança e sobre ensino. Para a gente ter cuidado com os ensinos que... Tem aí muitos ensinos, mas nós temos que ter cuidado. Nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Cuidado. Então, em outras palavras, Jesus estava alertando para não deixar que esse fermento entrasse na mente deles, no coração deles, e eles viessem fazer o mesmo que os fariseus estavam fazendo, os saduceus estavam fazendo. Então, para eles terem cuidado, para pregar a verdade, para falar a verdade, né? Que Jesus falou, ensina. Então, minha gente, nesse dia de hoje, nós aprendemos com o nosso Jesus de Nazaré, maravilhoso, ele é lindo, lindo. Nós aprendemos que com ele nós não precisamos ficar com medo de faltar o pão, tá? Não precisamos ficar com medo de faltar o pão. Você tem Jesus, ele é a tua provisão. Ele envia suprimento, ele envia aquilo que você precisa. O que é que você está precisando nesse dia de hoje? Coloca diante de Jesus de Nazaré e ele vai te suprir. Ele vai te suprir o que você precisa, entendeu? Porque ele é um Deus de provisão. Quando você confia nele, ele age, ele opera maravilhas, ele faz milagre. Ele é o próprio Deus, entendeu? O único Deus, não existe outro. Existem deuses com D pequeno, mas o Deus verdadeiro é o Deus grande, Deus forte. O grande eu sou, entendeu? É nesse que você tem que confiar. Então, meu conselho para vocês, mediante essa palavra, a palavra não é minha, é de Jesus. Se você gostou dessa palavra, curte aí, tá? Para quê? Para que novas pessoas venham conhecer o Evangelho. Conforme você vai curtindo, né? A rede social vai passando para mais pessoas e outras pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Se você achou interessante, gostou, curte, tá? Não custa nada, você não paga nada, é só para curtir, tá? Compartilhe com 2 ou 3 pessoas, evangeliza, ganha almas. A palavra do Senhor diz que quem ganha almas sábio é. Né? Vamos ganhar almas, vamos libertar as pessoas das cadeias, da cegueira espiritual através da palavra de Deus. É a palavra dele que liberta, é a palavra dele que nos limpa e nos orienta, nos dá a direção. Continuar olhando sempre para o foco, e o foco é Jesus de Nazaré. Amém? Jesus está voltando, então nós temos que fazer o ID do Senhor. Estamos fazendo o ID do Senhor. Como? Através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Nós falamos da palavra do Senhor Jesus. Então, quando você compartilha com uma pessoa que não conhece a palavra do Senhor Jesus, ou então conhece Jesus só de ouvir falar de longe, que muitos falam, eu conheço Jesus, aquela pessoa assim, conheço, mas não tem intimidade, né? Não conhece ele de perto. Então, aqueles que não conhecem ele de perto, passa esse vídeo para eles conhecer como ter fé, como ter confiança na pessoa certa, como, né, se livrar dos falsos ensinos que tem por aí, né, não ficar ignorante, mas porque está ouvindo ensinos que não está na palavra do Senhor, mas com o ensino verdadeiro, não o ensino falso, né, para que eles venham entender melhor
quando você compartilha a palavra do Senhor Jesus, você está evangelizando também. Está fazendo o ID do Senhor também. Por quê? Tem muitos ensinos nas redes sociais, tem muitos, mas é importante você ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Se você está ouvindo esse vídeo e você está ouvindo o Espírito Santo falar, então você compartilha. Tá? Porque se Deus falou com você, vai falar com outras pessoas também. E disso Deus se agrada. A palavra do Senhor vai dizer que quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Então faz o ID do Senhor, compartilha com pessoas, vamos ganhar almas juntos, né? Para que mais pessoas venham saber quem é o nosso Jesus. Se você está com Jesus, você sabe que não vai faltar o pão. Não vai faltar o pão, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é quem cuida, Ele é quem sustenta. Basta você ter fé nele, tá bom? Que Deus te abençoe.